Bem, eu morei a maior parte da minha vida muito próximo das margens do riacho Araibu. Quando era bem criança, a primeira casa que nós viemos para morar aqui ficava bem próximo ali à Avenida Dom Lino e também nas proximidades ali do seu Zé Pequeno, da churrascaria do Zé Pequeno, que é bastante conhecida na cidade e que fica naquela margem, né? Mas ali ainda não frequentava o riacho porque era pequeno demais. Logo depois a gente foi morar na rua Monsenhor João Luiz, numa primeira casa. Nessa casa nós passamos pouco tempo, uns 2 ou 3 anos, eu acho, talvez nem isso. E fomos para uma segunda casa, e nessa segunda casa, na rua Monsenhor João Luiz, número 315. Nessa casa eu fui criança e passei a adolescência e já saí já bem experimentado pelas experiências da juventude. E lá, inclusive, é onde eu tenho as minhas melhores lembranças, memórias. E numa delas foi em 1985, quando nós ficamos, a casa onde nós morávamos ficou ilhada pelas águas do Riacho Araibu na cheia de 1985. E a minha casa e a casa da minha vizinha, Dona Raimunda, foram as únicas uma das poucas que não entraram água nessa cheia. Embora quando se passasse caminhão ou algum carro, tipo de trator, né, para levar as coisas das casas, né? Os móveis das casas que tinham sido invadidas e geralmente passava. Quando passavam esses tratores ou caminhões, aí a água entrava em casa, mas recuava e já voltava à posição dela normal, não chegou a entrar mesmo dentro de casa. Embora seja interessante que ela entra pelo subterrâneo também e onde tem esgoto ela acaba saindo, né? E tinha um esgoto lá na nossa área que já estava bem próximo de vazar para dentro. Meu pai colocou até uma pedra e uma coisa para selar para que não viesse nada do riacho para dentro de casa. E para mim, enquanto menino, as chuvas, as tempestades que davam nos fins de tarde, nas manhãs, era uma coisa impressionante. E eu me lembro até hoje que eu ficava admirando os raios fazendo aqueles traçados diversos. Eu achava, além da energia, a força daquela energia, da natureza de forma natural. E depois o estrondo. Até hoje aquele estrondo de trovão, ele me dá uma tranquilizada assim, me relaxa um pouco. Eu sempre gostei muito de ficar sentado na cadeira observando a chuva, os raios e os trovões. Durante essa cheia, eu tive uma das mais bonitas visões que eu já tive na minha vida e que eu vou levar sempre na minha memória. Numa manhã que eu me acordei 5 horas da manhã para ir para a ginástica da educação física, e eu saí na calçada, ainda não, a água ainda estava só na rua mesmo, né? Tinha um comerciante que transportou toda a mercadoria com uma canoa grande, uma canoa grandona. Eu achava bonito quando ele passava e ele vinha nesse dia na canoa, deslizando a água muito
pela frieza do tempo, né, a água parece mais densa. E no fundo, assim, uma paisagem esbranquiçada, a névoa, uma névoa muito densa e branca que não dava para ultrapassar o olhar. Já no final da rua, e aquela imagem da canoa, do rio em vez de rua, que dá até poema, né? Dá até poesia. O rio em vez de rua, e no fundo aquele uma, uma, um ar meio pantanoso, meio misterioso, se formando lá no fundo com aquela névoa branca. Mas, como toda névoa, quando mais você se aproxima, mais ela se dissipa. E como eu ia fazer a educação física, tinha que ir na direção dela, ela acabou se dissipando. Mas de longe, no longe, ela continuava ali, até o sol espalhar tudo de vez, né? Quando tinha sol, quando ficava o tempo nublado, aí era melhor ainda. Para mim, eu gosto demais. Mas, inverso dessa história, são as pessoas que foram, infelizmente, desabrigadas de suas casas. Perderam suas coisas, ou animais, perderam as suas lavouras. Houve uma catástrofe, uma comoção estadual, né? Não só municipal. Foi o Estado, e eu acredito que até o governo federal da época tenha chegado junto, eu não tenho certeza. Mas eu me lembro dos helicópteros da FAB e do Exército Brasileiro aqui na cidade, assim como vários e vários helicópteros do Estado, do governo do Estado, ou pelo menos de instituições estaduais. Fazendo o transporte de pessoas, transporte de mercadorias em locais de difícil acesso, alarmando as pessoas para as pessoas saírem, porque ainda havia resistência de abandonarem suas casas, e haviam aquelas pessoas que invadiam essas casas para roubarem os pertences. É tanto que se fazia nessa época o chamado giral, que era uma armação de madeira, ficava presa quase próxima ao teto, longe da água, longe da lâmina d'água, e as pessoas dormiam ali para pastorar, para tomar conta das suas coisas. Eram épocas difíceis, as escolas públicas foram todas paralisadas para darem acesso e acomodarem, infelizmente, da melhor forma possível, mas foi a forma imediata de socorro ali implementada pelo poder público, eu acho. As igrejas também receberam pessoas e pessoas dormiam nas igrejas. Me lembro bem da Matriz e da São Sebastião, da igreja de São Sebastião, não sei, deveria se repetir também nas outras capelas do município. Mas houve todo esse lado de pessoas que precisavam receber aqueles... eu acho que o governador na época era o Gonzaga Mota, eu não tenho bem certeza. Mas recebia aquelas mercadorias que tinha que receber. Não era muito de sobra, mas se dava para se aprover ali de imediato, e essas ajudas iam crescendo também por parte
da sociedade civil do município, normalmente organizado na época pela igreja, pela paróquia. Houve esse lado negativo, esse lado das vítimas das cheias, né? Porque o rio Jaguaribe, ele tem ali de 500 a 1.000 metros na sua margem mais larga. No entanto, quando ele vai enchendo, ao invés de continuar subindo, ele vai transbordando e invadindo tudo que tiver nas suas margens. Eu acho que foi a maior cheia que nós tivemos na história de Rússia, foi em 1924. Relatos da época dizem que a margem de um lado do rio ao outro, pelo terreno que ficou encharcado, né, com as suas águas, iam até o sopé da Serra do Apodi e vinham para o lado de cá até os tabuleiros de Russas. Foi um volume estrondoso que nunca e de forma natural não houve o rompimento de nenhuma barragem, né? Mas ela se expandiu às margens do rio Jaguaribe, tomando toda essa região jaguaribana, das bases ali do pé da Serra do Apodi até os tabuleiros de Russas. É chão. Eram quase 20 quilômetros de um lado da margem à outra. Por aí se tira a grandeza do alagamento que houve, que envolvia muitas lagoas também, né? Essas lagoas se interligaram e iam enchendo rapidamente, proporcionando a existência de purões, que era uma das dificuldades de quem tentava circular por essas planícies alagadas do Jaguaribe. Então, foi essa memória que eu queria trazer hoje aqui, da minha infância e adolescência. Pescava peixe no quintal, rapaz, era um luxo. E na frente de casa também, na calçada da casa, né? Um abraço a todos.